Sebastião Camargo pediu para a gente fazer uma releitura. Nós estamos estudando as principais vertentes do pensamento, né? Então, nessa leitura, os elementais do reino mental ao pré-humano. Então, nós estamos vendo o processo evolutivo. E quando ele nos chamou a atenção para voltar nessa frase de Leon Denis, 243, no parágrafo lá de cima, que estava falando sobre a origem e a ligação das três forças da natureza: a matéria, o espírito e a inteligência. Então, a origem dessas três coisas é o psiquismo divino, amor. A exteriorização da vontade e do pensamento das forças supremas do cosmos, a fonte geratriz de tudo que existe. Então, o psiquismo divino, amor, é o quê? É a exteriorização da vontade e do pensamento da força suprema do cosmos, que é fonte de tudo que existe, né? Então, entendendo que Deus é a suprema inteligência, né? E ele que comandou, ele que deu o start de tudo que existe, foi através do seu pensamento e da sua vontade. Então, dessas duas forças sínteses exteriorizadas, quem são essas forças sínteses? Vontade e pensamento. Essas são as duas forças exteriorizadas. Nasce a matéria-prima primitiva, material para que tudo exista depois, né? Essa é a matéria-prima primitiva. Desta emerge o quê? Da matéria-prima primitiva vai surgir o espírito. Espírito com E minúsculo. E minúsculo significando princípio ativo. Então, é o princípio inteligente. Então, da matéria primitiva vem o espírito com E minúsculo, que é o princípio ativo. Lembrando que nós temos aqui a distinção, né? E se você ler o livro dos Espíritos, você também vai ver que tem espírito citado lá com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Então, espírito com E maiúsculo somos nós, espíritos já individualizados. Mas que lá no princípio fomos E minúsculo, porque era princípio inteligente, né? Então, o princípio inteligente que desenvolve a inteligência, um dos seus principais atributos. Fundo, quando começa a desenvolver a intelectualidade. Por que a gente tem que saber disso? Porque nós estamos falando aqui que o que comanda é o pensamento. E agora, quando começa esse pensamento? Essa é a grande questão, né? Então, por isso que ele manda a gente voltar aqui, porque isso aqui é a base de toda a obra, tanto de Kardec, né, e como do autoconhecimento. Então, se você quer saber da onde eu vim, que é o começo de tudo, para você poder se compreender como ser, né, em expansão contínua, transcendente, que vai crescer para o universo, né? Não tem um crescimento lacrado aqui na Terra, né? Enquanto seres, nós temos uma vida muito maior que isso, então nós vamos ter que passar, né, por muitos processos, tá? Então, dessas duas forças, síntese exteriorizadas, emerge então o princípio inteligente, que acaba dando a inteligência, que é um dos principais atributos. Isso ele se baseou, para quem quiser pesquisar mais um pouquinho, nas questões 21 e 29 do Livro dos Espíritos. E aí ele acrescenta, né, um dos maiores seguidores do nosso irmão Allan Kardec, né, o pensamento do Leon Denis. Leon Denis coloca: o primeiro problema que ocorre ao pensamento é o do próprio pensamento. Ou antes, o do ser pensante. Isto é, para todos nós, um assunto capital que domina todos os outros e cuja solução nos conduz às próprias origens da vida e do universo. Então, a intenção aqui é quando começa o ser pensar.
né? Essa é a grande questão. Quando que a gente desenvolve essa competência do pensar? Que daí o pensar é que faz condução, que aí você começa a fazer as criações. Por isso que ele é o assunto capital, primordial, né? E vai dominar todos os outros. Então, ele foi super pontual, né, em nos chamar a atenção. Vamos ouvir o áudio do Sebastião Camargo, que acho que vale a pena para tirar todas as dúvidas nossas. Abraços de luz e paz, alma querida e muito amada. O que está nos pedindo que volte ao texto? Veja a sutileza. O primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes, o do ser pensante. Quem é o ser que pensa? Primeiro, qual a origem do pensamento? Depois, quem é o ser que pensa? Isto é, para todos nós, um assunto capital. E veja a sutileza outra vez, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Ou seja, para entender o ser pensante, que ele vem antes do pensamento, e eu preciso entender onde ele começou como princípio inteligente, onde ele se tornou inteligente, onde o pensamento surgiu nele. Então é esse encadeamento. Só isso aí daria um livro. Então o primeiro problema que vem é o pensamento. Então o meu pensamento é o do próprio pensamento, como ele se origina. Ou antes dele, do ser pensante. Quem está pensando? Se isso é um assunto capital que remonta, se coloca acima de todos, eu preciso entender as origens da vida e do universo, para entender o princípio inteligente do universo, que dá forma e vida a tudo que existe no universo, e quando ele adquire por si, na sua união e expertise, na sua individualização, agora quando ele começa a pensar, é no ser humano, no pré-humano, no animal, no vegetal, ou até, quiçá, no mineral, onde começa a construção do pensamento. Origina-se dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, até transformar-se no pensamento. Então, retoma a pauta, se necessário, questione, que é bem interessante entender isso, para que quando formos pensar, sabemos que nós vamos estar criando aquelas linhas de forças que vão edificar os princípios subatômicos e construir toda essa realidade, tendo como matéria-prima deste próprio pensamento o princípio inteligente do universo, que vai transformar-se nos fluidos para a criação de qualquer coisa. Paz profunda. Coisas que a gente não pensa, né? Às vezes a gente lê essa vertente, né? E a busca do princípio, né? Assim, na verdade, a discussão aqui é complexa e aparentemente ainda sem resposta, né? A questão é, nós vamos tentar entender onde inicia o pensamento, né? E, na verdade, assim, eu não consigo... Tipo assim, teoricamente, o livre-arbítrio a gente desenvolve ao chegar ao nominal, né? O pensamento... Eu tenho uma visão que talvez seja deturpada, né? Precisa estudar mais ainda. Mas eu vejo muito que o pensamento, ele, tipo assim, nos animais eles já existem, né? Mas ele não é contínuo, né? Acho que o que falta é a capacidade de propagar o pensamento no tempo, né? Então, tipo assim, eu acho que de alguma forma, tipo, por exemplo, os cachorros, eles não são só instintos, né? Não são movidos. Em algum momento eles têm algum tipo de raciocínio, só que eles não conseguem acumular conhecimento, né? Com esse pensamento, né? Não conseguem ter esse pensamento contínuo que gere construções de pensamentos complexos, né? Mas, interpretação muito pessoal minha também, né? Não tem base nenhuma. Assim, para poder apontar aqui, fala isso, né?
E aí, só que se você voltar para as plantas e para os minerais, né, aí já complica tudo, né? Porque apesar de você entender que, de alguma forma, pelo menos os instintos estão ativos, né, nos minerais, né, que você entende que eles andam em grupos, né, então algum tipo de instinto tem lá, tem algum instinto agindo ali para eles permanecerem agregados, né? Agora, isso já é considerado um pensamento rudimentar? Se nós voltarmos mais ainda lá, formos analisar as partículas subatômicas, essa agregação que existe também, é um tipo de pensamento ou é só instinto? Aí eu já me perco nesse raciocínio. Estamos aqui com o Leandro, com a dona Mira. Você quer falar alguma coisa, Leandro? Marcelo, achei legal sua ponderação, e é um assunto difícil mesmo, porque não tem como a gente traçar uma linha, né? A que ponto que é o start, que seria esse pensamento, né? Então é profundo, e acho que a gente tem que ir devagar até chegar uma hora que a gente já não tem mais como conceituar, né? Achei legal sua ponderação aí. Eu acho que nessa encarnação a gente vai sair sem a resposta também, né? Porque mesmo que o Sebastião Camargo para frente fala assim, a ponte lá é aqui que começa, é só conceitual, né? A gente não vai conseguir transformar isso em uma vivência, né? Tipo... Já foi vivenciado. Mas eu não tenho memória. Tipo assim, né? E nós estamos no reino ominal, mas já vivenciamos tudo, né? Isso aí já foi vivenciado. Agora, quando que eu vou fazer a memória disso estabelecer-se em mim? A gente, às vezes, coisas que não é da importância para nós, a gente já não lembra. E a encarnação passada a gente não lembra, e assim vai. A nossa interexistência entre uma vida e outra a gente já não lembra. Porque... Então, isso aí eu acho que teria que trazer uma memória. Existe a memória, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que tudo está gravado, né? Acho que a questão nem é, tipo, nós lembrarmos, mas sim nós agirmos sobre esses seres pensantes. Acho que é onde encafifa mais, né? Porque, tipo, nós sabemos que... sim. Eu, como responsável dos diversos reinos parentais... Um átomo, né? Um átomo, vamos dizer que um átomo seja considerado um ser um pensamento rudimentar, porque para o que nós entendemos que é o nosso pensamento, né? Tipo, rudimentar comparado ao nosso, né? Aparentemente. Mas Sebastião Camargo já explicou de várias formas no livro e principalmente nas palestras online que nós influenciamos essas partículas, esses átomos de várias formas, tanto quando eles adentram o nosso corpo, através da alimentação e respiração, como também pelo nosso pensamento externo, quando nós externamos, né? Exato. Mas, tipo assim, conceitualmente, é possível entender isso. Mas... a vivência, você quer, né? O mecanismo ativo disso é que eu acho que nessa encarnação nós não vamos, tipo assim, salvo uma exceção aí muito, talvez alguém consiga, talvez, trazer essas informações de forma um pouco mais prática, né? Quem sabe o Sebastião Camargo aí nos próximos livros, né? Sim. Mas, tipo assim, é essa transição aí do que como nós pensamos, como nós influenciamos os outros seres, inclusive esses subatômicos e subatômicos, né? E como é esse mecanismo, né? Como que é essa energia? Tipo assim, o problema, na minha visão, assim, o que é, assim, a energia, pensamento que nós, teoricamente, propagamos, né? Como ela afeta os outros seres, né? Qual é o mecanismo disso? Eu acho que é aí que é onde eu me perco, né? Tipo assim, eu entendo que, teoricamente, todo pensamento gera uma força que é propagada e influencia os demais seres. Mas por que como é esse processo prático? Também nem sei se a gente precisa saber nesse ponto da evolução também, né? Às vezes é ficar procurando, tipo,
querendo saber detalhes de uma coisa que nós nem conseguimos fazer ainda, que é só controlar o nosso pensamento, né? Controlar o pensamento. Na verdade, como ele colocou no começo desse parágrafo, né, a origem e a ligação das três forças da natureza, né, e aí quando você pensa as três forças da natureza, matéria, espírito e inteligência, ele quase que responde o processo, né, o processo é a exteriorização da vontade com o pensamento. São duas forças que interagem e faz o processo acontecer. Né? Agora, o princípio disso, quando tudo isso começa, quando que eu fico ciente disso ou não ciente e a força existe e já começa a elaborar, né? Essa é a grande questão. Né? Como que isso começa a processar? Eu achei interessante sua fala sobre os animais, né? E os animais são adestráveis, né? A gente vê que eles têm um aprendizado, né, dona Zumira? E aí a gente observa isso, né? Como que eles têm sentimentos, né? Eles não vão processar, mas determinadas atitudes nossas para com eles já entendem, né? Então tem uma leve compreensão do observar, né? E até a tua colocação não é profundamente leitura, né? Mas eu vou ressaltar aqui o desenvolvimento intelectual, ele parte das observações, né? E das coisas que eu vou alimentando-me. E aí eu vou interpretando e vou buscando pontos aonde faz essa ligação lógica e conceitual, porque é assim que surgem todas as teorias, parte primeiro do ponto de observação, né? E aí dos questionamentos que eu faço, e aí eu construo, né, uma estrutura teórica para o entendimento daquele ponto de vista. Então, Marcelo, você explicou super bem a questão, né? Obrigada. A questão do início, como que é, né? Então, foi no animal. Aí, quando você falou das plantas, eu fiquei lembrando, né? A minha empregada aqui em Canavieiras, ela tem mania de falar com as plantas, conversa. Então, aquelas plantas que ela joga bastante energia boa, assim, elas florescem mais, né? Elas começam a dar resultados positivos. E até nos Estados Unidos tem uma linha da psicologia, tem pessoas, já existe, olha só, gente, já existe uma profissão, né, aonde são pessoas que você contrata para trabalhar o seu jardim nesse campo emocional das plantas de sensibilidade. Então, aí você começa, né? Eu não vou lembrar o termo em inglês agora, né? Dessa profissão, mas ela é fantástica, essa profissão. Então, é exatamente mostrando, né, para nós que há uma sensibilidade na alma já encarnada enquanto um vegetal, né? E é muito diferente. E indo mais além, né? Sebastião Camargo, uma vez contando para nós aqui em Dourados, ele falou, né, da questão do pólen, né? O pólen é fantástico, traz muita vitalidade, é algo bom para ser consumido. E ele falou só que você tem que saber de quem você compra, né? E como que é tratada a abelha. E aí, falei, nossa, mas tudo isso? Ele falou, tudo isso, porque se as pessoas têm respeito pela abelha, pela natureza, o mel que ela produz e tudo que vem produzido daquilo é bem diferente de qualquer outra forma de exploração comercial. Então, existe um princípio ativo ali já inteligente que responde, entendeu? À nossa criação de vontade e pensamento. Então, qual é a minha vontade? Qual é a minha intenção? Aí a coisa vai... Olha a influência, né? E indo mais além também, né? A questão de produção de leite, isso aí já o pessoal dessa área agropecuária tem, né? Põe música clássica lá na mangueira, onde estão as vacas, e a produtividade de leite é diferente. Como é que esse animal escuta uma música clássica e produz um leite melhor? O que significa isso? Aí a gente começa a ver que a música tem vibração, que soa nesse espírito que está encarnado ali, alma, né? Nessa alma, animal, vaca, e que faz toda a diferença no seu sistema de produtividade, tanto de ressonância celular, né? E tudo que ela vai levar para aquela matéria
que vai ser o resultado do produto leite. Aí você começa, realmente, nós vamos devagar, né? Como ele falou aqui para nós nesse áudio, né? Que seria uma obra à parte, né? Eu gosto muito dessa parte do pensamento, que realmente vai levando a gente assim, né, longe, né? E você começa a pensar. E no mineral a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas eles também, né? A energia de uma pedra, né, dependendo da pedra, ela passa uma energia fantástica. E as pessoas que trabalham com rochas, com pedras, né, tem uma linha só para isso aqui no nosso planeta Terra. Essa tal pedra faz isso, faz aquilo, faz tal. Então você vai observando como que tem alguma coisa ali que ressoa, né, com o humano, com o humor, com o estado de alma, por que que tem essa vibração, né? Então, são questões mesmo. Se nós vamos ter resposta, nós não vamos saber ainda, né, Marcelo? Mas eu acho que é bom já ir alimentando as questões que lá na frente, a nossa própria estrutura mental vai trazer o resultado disso. A gente mesmo vai conseguir compreender. É igual muitas coisas que estavam mesmo acobertadas, que a gente nem buscava e a gente começou a buscar. Após as teorias mencionadas, você puder ler para nós. Após as teorias mencionadas sobre os potenciais do espírito, tais como a ação poderosa da vontade, as infinitas possibilidades da mente e a ação indescritível do pensamento, expressa em afirmações como: tudo começa no pensamento. No universo da mente, nada é impossível. Poderás vir a ser o que quiseres. O espírito é comparado a um verdadeiro Deus na direção do seu universo. Verificamos a imensa capacidade e possibilidades ao seu alcance. Por outro lado, há problemas de variada ordem, fruto do desconhecimento dessas potencialidades latentes, gerando sofrimento incontáveis por seu uso indevido. Aqui eu acho que a gente pode ir parágrafo por parágrafo, porque a coisa é tão profunda, né? Mas aqui é um pouco do que a gente já está falando, a gente já está comentando, né? E aí as problemáticas que são desenvolvidas, então, por desconhecimento, por ignorância, né? Por a gente, como você colocou, controle do pensamento, né? Mas eu nem gosto dessa palavra do controle, né? Mas é agir na ignorância, e na ignorância que agimos, a gente tem os resultados aí que a gente vem recebendo, né? Então, se a gente conhecesse mesmo, né, como que isso funciona, como o próprio Marcelo já colocou, né? Mas entendendo já dentro agora que tudo vai começar no meu pensamento, ora, quando eu levanto de manhã, eu tenho que já jogar o melhor pensamento. Na hora, time de acordar. E na hora de dormir, também. Por quê? Porque nós, espíritas, sabemos que quando nós vamos para o leito, o corpo precisa de revigoramento, de dormir e tal, mas eu, espírito, não preciso. Então, o meu pensamento vai se vincular com quais esferas? Então, observar tanto o seu pensamento inicial como o seu pensamento final. Então, quando a gente faz a meditação e a oração, a gente está desconectando e fazendo a higienização mental para que você possa entrar naquele sono, né, ir para o plano espiritual e aproveitar melhor esse momento. Então, olha quanta coisa quando a gente aprende a utilizar o pensamento, que ele está falando aqui, né, você já pode ir modificando. Talvez a gente não vai ter noção profunda, total ainda de compreender, mas hoje a gente já sabe que ele manda tudo na minha vida, né? Então, se você já tem isso, essa ciência, você pode trabalhar melhor, né, esse processo. O que é o pensamento, afinal? O que são a mente e a vontade e quais as suas funções? O que é o espírito, o ser pensante? Qual a verdadeira origem e a ligação entre esses elementos?
Por que razão importa-nos conhecer tudo isso? A mesma lei que rege o macrocosmo administra o microcosmo. A energia que os engenheiros siderais usam na elaboração e na construção dos astros é a mesma que o espírito usará na elaboração e na construção dos seus veículos de manifestação. Oportuno retomar, nesse sentido, as elucidações de Aulus a André Luiz. Não ignoramos que o universo, a estender-se nos infinitos por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite do pensamento, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente do Deus. Como os peixes e as plantas da água são contidas no oceano imenso. As perguntas estavam aqui, né? O que é esse pensamento, afinal, né? E aí, porque tem gente que fala que o espírito é o próprio pensamento, e pensamento é atributo do espírito. Tem mais lógica ser atributo, né? Mas tem gente que confunde, né? É uma exteriorização do espírito, né? Tipo, é uma... É que nem nós temos os sentidos de olhar, né? Do olfato, da audição, no corpo encarnado, o espírito tem o pensar. É um sentido, né? Um atributo, né? E que, às vezes, a gente pode vir na matéria sem ter esse atributo na lógica, né? Aí são as doenças mentais que a gente gera. Pode vir limitado, né? Limitado, né? Limitado. E aí, E aí que você percebe também, quando você estava falando do cachorro, né? Porque quando a gente evolui para o reino pré-humano, esse pensar é limitado, tanto quanto do cachorro, né? Não igual do cachorro, mas já está mais avançadinho. E uma coisa que eu li no Livro dos Espíritos, e a gente vai ver aqui, consciência do bem e do mal, né? Desenvolve já no reino humano, né? Que aí é onde você realmente ganhou todas os poderes, você evoluiu para conquistar aquilo, né? Todos os poderes para poder agir na sua consciência, né? Então, esse é um processo bem interessante. E aqui também... E mesmo assim é um poder, né? Um atributo ainda limitado, assim, vamos dizer, limitado no sentido que quando nós, teoricamente, nos tornamos hominal, lá é muito próximo do pré-humano, né? E fomos desenvolvendo até chegar hoje, que provavelmente está aí na... Vamos torcer para estar na metade da jornada aí, para até chegar aos anjos, né? Gostei. Vamos torcer para estar aí na metade da jornada, né? Para nós desenvolvermos o resto da capacidade intelectual até o final aí assim, das próximas gerações aí, né? Alguns milhares de anos aí, por espírito. Né? Olha, mas é bem complexo mesmo, né? A gente pensar aqui que termos eu estou na jornada do átomo ao anjo. Não estamos no átomo, já estamos no humano, já avançamos muita coisa. Muita coisa. Nós estamos mais próximos. Tá aqui o Leandro falando, nós estamos mais perto do anjo mesmo. É que a gente já começa a pensar que outras coisas que não vou entrar no mérito, né? A nossa batalha com o orgulho e com o egoísmo é muito grande ainda, né? Essa que é a grande questão hoje também, né? E ainda ele coloca, né, aqui outro ponto de vista que é o ponto-chave. Eu acho que essa página 243, né? No meu caso 243, porque eu estou na 8ª edição dessa obra, ela é a chave de toda a obra, né, do Sebastião Camargo, porque aqui ele vai falar que toda lei que rege o macro, né, que isso a gente já estudou nos capítulos anteriores, é a mesma que rege no micro. Então, os engenheiros siderais que estão na criação
constante, por isso que a gente não para, né? Constante, de novas galáxias, de novas estrelas, de novos planetas e tudo, galáxias já engloba tudo, eles utilizam e determinadas bases de lei, é a mesma que nós estamos utilizando aqui, na administração de todos os meus átomos, de todas as minhas moléculas, de toda a minha corrente, de todo o meu sistema aqui. Né? Então, isso é bem interessante, porque a partir daí, gente, a gente vai começar a entender o que é realmente o papel do amor na minha vida. Não é muito para com o outro. Qual que é o seu amor com esses seres que compõem o seu corpo hoje? Porque até então a gente só viveu, né? Como diz Divaldo, né? Muita gente é daqui para baixo. Essa parte nada, né? Mas é exatamente porque a maneira que a gente aprendeu, né? Primitiva, porque você se alimentar, né? Ter relacionamento sexual, né? E aí ou dormir, tudo isso é primitivo ainda, necessário no corpo físico, na matéria, mas você ainda não está transcendendo da sua potência de alma, que você já é um espírito. Espírito com E maiúsculo, individualizado, né? Então, como que a gente atua nessa parte, né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? E aí vem Aulus, lá em André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, né? Então, ele coloca que a gente não pode ignorar que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, olha a visão, né? Já ampliando a nossa visão. É só essa galáxia? Não, são milhões, milhões. Olha, não é só esse Sol, são milhões. Né? Como a gente vai pensar isso? É exteriorização do pensamento divino. Por que Sebastião está trazendo várias obras? Exatamente para nos mostrar que o psiquismo divino que ele falou ali atrás, né, a exteriorização da vontade e força do pensamento supremo, né, está aqui também na obra Nos Domínios da Mediunidade, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes de eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. E esse é o ponto-chave, né? Então, compreender tudo é possível? Vai depender do meu progresso. Por isso que a alma, né? A alma, quando eu falo é o espírito encarnado, ele só tem um objetivo aqui no planeta Terra: evolução, progresso. Esse é o nosso papel aqui. Então, se o objetivo é esse, é para ter essa liberdade de agir. E aí a gente vai entendendo o que vem ser o livre-arbítrio. Não é só a parte da escolha. Ele vai modificar-se de acordo com o meu progresso e evolução no campo, lógico, né, do pensar e do agir, porque daí a minha vontade vai ser vontade de boa mesmo, de querer o bem, né? O bem para si e para o outro. Então, eu vou agir nessa corrente da lei universal, que ela já age para isso, né? Ela age na complexidade de construção, sempre. Construir o quê e para quê, né? Para quem? Né? Por quê? Porque a obra divina, e aí que para mim é um ponto muito lindo mesmo de compreensão, ela é tão infinita porque a própria obra se cria. E quanto mais avançado você vai ficando, você vai ter um planetinha como Jesus é o governador do planeta Terra. Esse vai ser o seu processo evolutivo. Porque você vai ter muita gente que foi você que criou através do seu pensamento. É isso que ele está falando para nós. Cada pensamento está sendo alimentando algum ser que virá no futuro a ser um ser individual. Olha como é complexo o negócio, né? Por isso que é porque eu ficava mesmo, por como que fica essa criação, né? Nossa, Deus atua em todos os lugares. Simples. Seria criar uma inteligência artificial, né? Um princípio inteligente que ele vai
dar a base para tudo mais que vai sendo criado para frente, porque ele não vai parar. Porque o processo evolutivo, o programa dele lá no DNA evolutivo, é para continuar sustentando a criação. Então, é infinito, né? Aí, como que Deus está em tudo? Né? O princípio inteligente de tudo, como que ele parte para tudo? Então, dessa superestrutura dos astros, a infraestrutura do mundo subatômico, né? Então, nos astros a gente fala superestrutura, né? No micro a gente fala infra, né? Dentro, subatômica. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Então, quando ele startou, iniciou, e aquilo se sustentou. Olha o princípio da sustentabilidade, que a humanidade fala tanto hoje, né? Tem que ter sido sustentável, não sei o quê. Né? Quando você vai lá para Deus, ele já era sustentável, né? Porque é suprema inteligência, né? Então, ele criou algo que já é sustentável por si mesmo, que se retroalimenta e alimenta e cria um novo. Pá, pá, pá. E aí vai. Como os peixes, as plantas da água estão contidos no imenso oceano. Ele faz uma poesia aí no final, né? Para a gente entender como que nós estamos dentro da criação divina. Então, se sinta-se esse peixe, essas plantas dentro do mar, daí, do oceano. É isso, né? Então, é essa comparação. Esse é um tema tão complexo que chega quando você vai falando aqui, eu vou pensando em todas as coisas que eu faço que vão contra esse princípio, né? Tipo, vamos assim, fazer o raciocínio. Teoricamente, seguindo o princípio, nós, de alguma forma, somos deuses referente àquelas entidades que estão ligadas a nós diretamente. O básico seria o corpo físico e as nossas expressões de pensamento e de alguma forma, vontade aí, né? Mas, talvez nesse momento da minha encarnação, eu não esteja fazendo muita coisa pelos meus tutorados, vamos assim dizer, e numa tentativa de ajudar, assim, de viver em sociedade, eu vou colocar a palavra certa, viver em sociedade, que teoricamente seria uma troca de energia entre entidades de mesmo valor, vamos assim, eu ajudando o próximo, não ajudando no sentido de caridade, mas no sentido de sociedade, vivenciando em sociedade, né? Eu tô fazendo escolhas para viver em sociedade que, de alguma forma, estão prejudicando os meus tutorados, vamos assim dizer. Tipo assim, vamos pegar um exemplo assim, sugere, tipo, fazer escolhas de trabalhos que vão te obrigar a manter uma rotina muito forte, que te prejudica o seu corpo físico. Tipo assim, que você não dá o devido valor ao corpo, à alimentação, ao pensamento, reservar, tipo assim, meia hora, uma hora para uma meditação calma. Colocar isso no dia é praticamente impossível, né? Tipo assim, se você colocar diariamente, ou você acorda muito cedo para a sociedade estar dormindo ainda e você fazer alguma coisa, ou você vai só entrar em atrito com a sociedade, né? Tipo, querendo ou não, viver em sociedade é isso, né? Eu penso que aí é onde a gente começa a entender o que Emmanuel disse para Chico, né? Para cumprir a missão. Disciplina, primeiro ponto. Segundo, disciplina, né? E terceiro, disciplina. Mas ele estava falando da tríade, né? Era a disciplina na matéria, a disciplina no espírito, né? E a disciplina, esqueci mais um aqui, a inteligência, né? Na condução do pensamento, da inteligência. E é esse disciplinar... mais detalhes. Então, descreva esse pensamento com mais detalhes. Esse disciplinar-se, né, que você colocou, você já explicou aí certinho, né? Eu sou absorvida pelo meio, né? O meio interage no meu processo de vivência aqui no planeta Terra. E como que eu vou fazer essas paradas necessárias para eu atender, né, o meu campo mental, espiritual, né? E aí o pensar.
para eu reorganizar, tá? Isso pode ser feito, sim, ao momento que eu acordo, né? Eu vou mentalizar o meu dia. Mas isso pode ser fração de minutos, de segundos, você não precisa dedicar 1 hora a isso, porque você só está naquele dia. Qual o problema nosso? A gente já quer pensar no outro dia, às vezes daqui 1 ano, para onde tudo vai, né? Agora, eu aterrissar e viver o hoje. Então, meu dia hoje é o quê? Vai ser sair desta cama, nesse momento, fazer minha higienização. São coisas pequenas, mas eu vou dedicar esse meu corpo, alguma coisa boa para ele, um banho revigorante, tal, tal, tal. E aí eu começo a falar, primeira coisa, vou tomar um café, né, para o meu mental. Eu já estou me situando no dia. Porque nós não vamos rapidamente ir para as coisas mais profundas do dia se a gente não fizer essa disciplina pequena. É como Sebastião ensina a gente a beber água. Como que você bebe água? Né? Você não mentaliza nada do que está compondo esse teu copo d'água, nem energia. Né? No meu caso, eu recebi esse copo d'água aqui do meu amigo Leandro, trouxe aqui para mim. Tem energia dele já. Né, de trazer beneficamente aqui um copo d'água. E aí eu estou bebendo aqui amor e carinho para as minhas células, né? Então, tudo isso a gente vai começar a processar, mas ele vai ficar automático com o tempo. Não é ainda porque eu nunca parei, né? Nunca parei. Então, quando eu começo, aí eu começo a trazer em mim a força e a energia necessária até para tocar aqueles dias graves, né, de muitas atividades, né? Isso é exercício, né? Mas é um exercício que aos poucos nós vamos fazendo. A gente tem que experimentar, porque se você ficar esperando o processo acontecer, ele não vai acontecer. Então, quando eu vou buscar a cura, eu tenho que sentir-se merecedor. Olha a fonte do pensamento, da disciplina. Que é aquela frase, né? Sebastião fala, você quer a cura para quê? Né? Para quê que você quer? Então, é você se sentir merecedor. Isso já é auto-amor, você está desenvolvendo. Porque chegar nesse processo, assim, de maneira tão forte, como você colocou aí, né, de eu estar mentalizando, meditando e tal, porque a gente começa a pensar, né, tem que meditar, nossa, vou ter que separar um horário, vou ter que pôr aquele tapetinho, como o pessoal do yoga faz, né, ligar uns incensozinhos, acender, aliás, e aí eu vou entrar em sintonia, vai parar meu pensamento. Não vai, gente, porque realmente a nossa demanda, né, de trabalho é distinta, mas você fazer intercaladamente. No momento que você está alimentando, eu tenho 15 minutos para o meu alimento. Vou me alimentar, mas eu vou só me alimentar. Não vou pensar para frente nem para trás. Estou me alimentando. Já é um respeito para consigo, com as suas células, né, que estão ali precisando daquela fonte energética. Entendeu? Então, é assim que a gente vai ter que começar a trabalhar em nós. Pausas intercaladas, porque eu também tinha isso muito em mim. Tenho ainda, né? Quando eu parar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu não sei o quê, e eu não paro, então, provavelmente, essa encarnação eu não vou fazer. Então, eu parei de jogar isso para frente, porque eu tenho que fazer agora. Não vai ter esse momento. O momento é agora, né? Apesar de eu saber de tudo isso já na teoria, né? Eu falo assim, é muito desinteressante fazer essas coisas, né? Você não tem uma motivação, um desejo. Fala assim, eu tenho desejo. Você quer coisas que sobrecarreguem seu corpo de dopamina, de desejo mesmo, assim. Assim. A gente procura motivação, né? Só que a gente acaba entrando na ilusão, né? A gente entra na ilusão rapidinho. E mesmo porque a gente é bombardeado diariamente, né? Todos os momentos a viver um mundo que não é o necessário. Até eles criam necessidades que nós não temos. Porque se você analisar-se, né, friamente, quantas coisas você faz que indução de uma mídia, de um comércio aí, né, para outros que não é sua necessidade. Muita coisa. Então nós vivemos num mundo muito tóxico ainda,
né, que ainda não tem essa justiça, né, e esse respeito para conosco, né, muito pensando no egoísmo, do acúmulo e de alguém estar ganhando. Então, é isso que está acontecendo. Então, até as nossas necessidades, se você analisar todo dia, qual é a grande necessidade desse meu corpo físico? Respiração é caro. Você respirar para você pensar. Inspira e expira 3 vezes. Dá uma olhada. Você já está dando algo muito positivo para o seu corpo. Né? Porque daí você começa a desconectar daquela pressão. Não é, dona Mira? É uma pressão que vem ali na tua frente, no dia a dia. Aí você vai beber a sua água, você também fala, né? Agradece aquela água e mentaliza a hora que você está tomando aquela água. Então, são detalhes bem pequenos que você vai ver como que você age e reage diferentemente perante as situações da sua vivência no dia a dia. Então, isso são coisas importantes para que a gente possa realmente desenvolver esse ser mais forte. E o que nós estamos ganhando com isso? Próximas missões. Observe que vai chegando na sua frente determinados trabalhos que você às vezes nem estava pensando, ele aparece, e você está se preparando para um outro, para um outro, para um outro maior que aquele, porque cada vez mais você vai melhorando-se nesse processo. Então, eu preciso do ar, da água, que eu já falei, do alimento suficiente, não é muito. E quando eu estou focada, eu não preciso de açúcar. O açúcar é energia, mas eu posso lidar e fazer essa energia de outras formas no meu corpo físico. Então, porque é assim que a gente vai agir. Então, você vai começar a trabalhar em você, né, questões do mundo micro seu, de vivência de alimentos da matéria, que você vai levar para o seu mundo subatômico de maneira mais equilibrada. E a resposta dessas microconsciências, eu vou colocar consciência, não vai dar nó nas pessoas, dessas consciências celulares, subatômicas, né, que vão processar de maneira mais equilibrada. Então, o mundo está um caos. A gritaria geral é outra. Não é para o equilíbrio interno, mas eu espírito, né? Eu domino, eu controlo nesse sentido. Aí, assim, nós vamos conseguir viver um pouco melhor o caos que nós vivemos diariamente. Então, para você não ser dominado pelo caos. É assim que age, provavelmente, né? Aquelas pessoas que são os monges tibetanos, né? Que a gente fala assim, nossa, né? Parece que tá lá, aquela pessoa está em paz, equilíbrio. Como que isso funciona? Para nós, não dá, porque a gente não é Oriente, né? A gente é mais Ocidente, e o nosso modos de viver, modos de pensar é diferente. A estrutura que nós construímos para esse lado de cá. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou viver isso? Então, é isso que é um dos ensinamentos que a gente aprende aqui nesse processo de raciocínio mesmo, de buscar onde inicia o pensamento e como que a gente vai fazer no dia a dia para estar uma condução melhor nesse campo mental do ser encarnado. Para que ele surja um resultado saudável, tanto no físico, como no espírito, né, como no seu mental, e aí eu vou alimentando todo a turma para trás, que não é um outro ser humano, né, lembrando aqui que as pessoas pensam assim, eu vou ajudar os mais pobres que eu, pobres que ele estava falando, os menores, né, ele não falou pobre, ele falou irmãos menores, né, e a gente colocou assim, irmão menor é aquele que não tem condição financeira que eu tenho. Nada a ver, né? Aquele que não tem condição intelectual que eu não tenho. Ele é igual a você, ele é espírito individualizado, igual, não tem menos, tem mais que você. Então, ajudar quem? Os nossos reinos menores que estão aqui em nós. Nós temos todos eles. Nós temos mineral no corpo, nós temos vegetal no corpo, nós temos o animal no corpo.
Então, está tudo aqui. Nós vamos alimentá-los de forma mais equilibrada, quando a gente conduzir o nosso mental melhor. Acho que é mais ou menos por aí que eu compreendo. Não sei se é fórmula, se é resposta, mas de tudo que a gente já ouviu de Sebastião Camargo, né, Marcelo? Acho que a gente pode conduzir o raciocínio dessa forma, de tudo que todos os autores vêm dizendo. Esse é o caminho. Agora, só falta percorrer. Mas começa, Marcelo, de alguma forma. O mapa já tem. Já tem, né? Começa. Eu sei o que é isso. A gente tem muita ansiedade para começar, né? E a gente tem muitas dúvidas, porque tipo, você vai dar um salto num espaço onde você não entrou ainda. Não é isso? A gente sempre a gente curte o destino, não a jornada, né? É isso que a gente não consegue vivenciar ainda, né? Tirar a visão do destino e sim focar na jornada. Exato. E o processo é tão bom. Quando você sai de moto, o que é legal? Onde você chega ou o percurso? Essa é uma pergunta que... Normalmente, o problema é que a jornada, você precisa... Tipo assim, eu sei que a visão está errada, mas o problema é que na jornada você está fazendo sacrifícios para chegar ao destino, né? O sacrifício é algum esforço que você não queria fazer, porque o nosso corpo, pelo menos o corpo físico, ele preza o estar parado, né? Economia de energia. E quando a gente precisa fazer alguma coisa, nós precisamos gastar energia, né? Para conseguir alguma coisa. E aí tem um conflito de interesses, né? A dona Mila acha que os dois são processos interessantes, só a jornada como o destino, né? Destino final. Mas eu, na carreira acadêmica, né, eu costumo brincar com o pessoal, né? Às vezes, quando você vai fazer o seu curso de graduação, você fica tão obcecado em ganhar um diploma. Aí você tem uma pesquisa, vai desenvolver, desenvolve, tal, defende, ganha o seu diploma, aí você olha para trás, putz, era isso. Ouro de tolo, né? Aí quando você vai para o mestrado, né? Aí você vai, batalha, poxa, você é mestre. Aí quando você termina e defende sua dissertação, você fala, nossa senhora, era só isso, essa pesquisa, puxa, nem é interessante mais. Mas, né, foi o que te deu o título. E a mesma coisa no doutorado e assim nas outras, né, formações posteriores. Mostrando que para nós, né, o percurso era o mais importante. E às vezes eu fiquei tão obcecada para ganhar o título logo e para concluir logo, que eu nem aproveitei todo a envergadura daquele processo, daquele momento. Né? E nem percebemos as habilidades que desenvolvemos no caminho, né? Não percebemos. Tanto é que quando você conclui, você fala assim, mas o que será que está diferente hoje? O que eu, doutor, tem diferença do outro que não é doutor? Mas é lógico, algumas competências eu ganhei a mais, né? Mas mesmo assim a gente tem essas dúvidas, esses questionamentos, né, dentro de nós.